determinado. Então nós não estamos falando de uma coisa ou de uma missão fácil. Nós estamos falando de alguém que vai entrar numa causa que sabe ser difícil, mas conhece o poder que há na resposta à oração. Quando movimentamos por meio da oração os instrumentos que Deus tem para chegar a uma solução. Aleluia! Quantas vezes Deus toma alguém para chegar na tua vida, para estar numa causa já determinada, e quantas vezes nós temos aqui, poderíamos até avaliar quantas aqui não têm filhos, que estão muitas vezes afastados. Hoje estamos enfrentando o Brasil cheio de situação de drogas que está arrastando. Nós acabamos, na verdade, de interceder pelo Brasil, de interceder pelas autoridades, de interceder pela cidade. Quando nós olhamos esse contexto, o contexto das drogas tomando a cidade, drogas que traz a violência, que traz a morte de jovens. Estamos vendo milhares e milhares de jovens todos os dias sendo assassinados por causa da droga. Olhar para isso é dizer: não tem mais jeito, acabou. As drogas estão consumindo e estão trazendo a violência para o Brasil. Nós poderíamos dizer: é uma causa que não tem jeito, a coisa está caminhando de mal a pior. Mas sabe de uma coisa? Quando nós entendemos que Deus nos colocou para fazer a oposição ao espírito da morte, ao espírito da destruição, ao espírito da violência na cidade, quando Deus diz: orai pela paz da cidade, Deus não está dizendo para você: eu vou te colocar numa missão fácil, não. Ele está dizendo para você: eu estou te convocando como um soldado, como um emissário meu na terra, para chegar diante da situação e levantar o clamor. Então, como fez Abacuque: sob a minha guarda estarei e vigiarei para ver quando ele fala comigo. Que situação era essa? Era uma situação de violência, era uma situação de dor, era uma situação que ele dizia: eu não aguento mais a violência da cidade. Mas ele diz: eu não vou desistir. Eu vou para o lugar, eu vou para a torre, eu vou para lá, eu vou esperar ele falar. Aleluia, aleluia. Eu vou para a torre de vigia. Aleluia. Ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Sabe por quê? Porque o intercessor sabe que tem um Deus que responde. Nós não estamos falando de um Deus de madeira, nós não estamos falando de um Deus de plástico, nós não estamos falando de um ser inanimado, nós estamos falando de um ser que ouve, que responde, que atende, e um Deus que diz: eu tenho compaixão da multidão. Foi assim que Jesus andou na cidade. A multidão está com fome, tem que comer para ela. Senhor, mas não tem nada não, eu vou fazer milagre, mas a multidão vai comer, não vai morrer no deserto. Levanta a tua mão comigo e diz assim: o meu Jesus sabe, o meu Jesus vê, o meu Jesus sente. Quando a gente olha para a nossa vida ocupada, a gente poderia dizer: mas Jesus está na frente de uma multidão, ele está ensinando, ele está ocupando aí os altos lugares. Como é que ele vai saber que o povo está aí com fome? Ele não era distante. Uma das coisas lindas que eu vejo em Jesus, quando ele diz: eu tenho compaixão. Milagres operados por compaixão, não porque ele precisasse se apresentar, não porque ele precisasse mostrar que era Deus ou que era poderoso, não. Ele dizia, como disse no começo: eu tenho todo o poder. Todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Eu vim para curar o cego, eu vim para libertar o oprimido, eu vim para cuidar das ovelhas que estão desgarradas. Intercessor é aquele que faz oposição, é aquele que não se entrega, é aquele que não se deixa levar pelas circunstâncias. Intercessor é aquele que não desiste de lutar. O tempo passa, não passa? Nós falamos ontem: o tempo
chega e joga a toalha. Diga assim comigo: Deus não me chamou para jogar a toalha. Diz mais forte isso comigo: Deus não me chamou para jogar a toalha. Deus não me chamou para desistir. Deus me chamou para fortalecer. Deus me chamou para enfrentar. Deus me chamou para levantar e enfrentou. Aleluia. Mas sabe uma coisa? O intercessor é aquele que tem acesso ao seu Senhor. Nós falamos ontem da necessidade de intimidade, não é? Ele tem intimidade, ele entra, ele tem acesso, ele pode chegar diante do Pai, assim como era o sumo sacerdote. Havia um momento no ano em que ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. O intercessor tem acesso, porque o véu rasgou-se de alto a baixo, a partir do sacrifício de Cristo. Ele franqueou a mim e a você o acesso. Aleluia. Você sente que você tem o acesso a Ele, para chegar e levar a causa e dizer: Pai, aqui está a causa. Ele tem acesso pela justiça. Próprio Tiago já nos diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ou seja, aquele que é justificado pela fé. E a palavra de Deus nos diz: justificados, pois, pela fé, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, nos dá acesso pela fé, para chegar diante dele, porque somos poderosos em nós mesmos? Não. Porque podemos tudo em nós mesmos? Não. Porque ele é aquele que nos santifica, ele é aquele que nos lava, ele é aquele que nos acolhe. Ele oferece a si mesmo pela causa, podemos assim dizer. Tomando como o apóstolo Paulo, quando ele nos diz em Efésios, no capítulo 2, capítulo 3, versículo 14, quando ele nos diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. O intercessor, ele se dispõe a ser o intercessor. Ele não se importa consigo mesmo. O que importa é a causa. Sabe por quê, amados? Porque o intercessor, ele sente a chamada no seu interior. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes o Espírito Santo te chama e te diz: vem para a intercessão, vem clamar. O Espírito Santo te traz à mente alguém, te traz uma pessoa, te traz uma situação, te traz a obra, te traz o ministério. Muitas vezes você está no teu leito, a vida está cantou de noite quando eu estou no meu leito. O Espírito Santo chama e diz: vem para os meus pés, te prostra diante de mim, dobra os teus joelhos, intercede pela causa, intercede pela minha obra, intercede pela cidade, intercede pela nação. Aleluia. Deus não te chamou para ser um elemento neutro na terra. Não é à toa que ele diz que nós somos sal e somos luz. Sal salga. Sal salga, sal dá sabor. Olha quantos aqui, olha essa multidão aqui. Dá uma olhada ao redor, dá uma olhada ao teu redor assim, olha para um lado, olha para o outro um pouquinho, vê essa multidão. Sal, 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 luz, luz, luz. Faz assim comigo agora. Acende a luz, acende a luz, acende a luz da cidade, acende a luz da tua vizinhança, acende a luz do teu trabalho, acende a luz. A luz não é neutra, ela chega e se mostra. Você não vê a lâmpada, você vê o efeito dela, não é? Principalmente a incandescente. Você não vê uma lâmpada, entender o nome dela, você não consegue, sabe por quê? Ela está cumprindo a sua função. Aleluia. Deus te chamou para ser luz. Faz assim comigo, Pai. Faz assim comigo, luz.
está vivendo num mundo que está se deteriorando, está. Num mundo que está caminhando para um ambiente cada vez mais pernicioso, está. Num mundo cada vez mais violento, está. Mas Deus te chamou como intercessor. Alguém que, Senhor, eu procurei alguém para ir para a brecha. Às vezes a gente olha para o lado e diz, é irmã fulano, é irmã Marzo, é irmã Joana. Deus chamou você. Deus chamou você. Deus chamou você. Deus chamou você. Olha de novo o propósito da tua vida. Olha de novo a tua chamada. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, olha, por esta causa eu me coloco de joelhos. E quando é que ele está dizendo isso? Ele está rogando por um povo. Ele diz, eu vou me colocar de joelho. Eu vou me prostrar diante do Senhor. Eu vou me colocar nesse lugar. Sabe para quê? Ele diz no capítulo 3 de Efésios, ele diz, no versículo 17, e assim a vida de Cristo no vosso coração. Aliás, no versículo 16 ele começa, para que segundo a riqueza da sua glória os conceda que sejais fortalecidos. É isso que ele pede, que a igreja sempre nos fosse fortalecida com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele diz mais, no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, sendo vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, ele diz, de toda a plenitude de Deus. Ele diz, eu me coloco de joelho para que vocês sejam plenos de Deus. Aleluia. Você está disposta? Você está disposta? Você está disposta? Você está disposto? Você está disposto a dizer, Senhor, eu vou me colocar como intercessor. Congresso pressupõe tratado, não é? Eu aprendi que o congresso, ele deve se abstrai, se tira um tratado. Qual é o tratado que nós vamos sair desse quinto congresso de mulheres da Assembleia de Deus Tradicional? Qual é o tratado que nós vamos sair daqui? Quem sabe o Espírito Santo nos está dizendo, vocês vão sair daqui com um tratado e se levantar como exército para sobre a sua guarda se colocar, para ir para a torre e para interceder, para fazer oposição a toda sorte de mal que vem e luta contra a vida da cidade. Porque enquanto você está aqui, o Espírito Santo está na terra. E quando o Espírito Santo está na terra, o anticristo não pode se manifestar na sua plenitude. Ele pode fazer pressão, mas há uma força de resistência. Essa força de resistência é o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Uma igreja que não se dobra, uma igreja que não se prostra, uma igreja que não se entrega, mas que caminha valorosa para o alvo da soberana vocação. Uma igreja que caminha para conquistar aquilo para o qual foi conquistada. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus é glória. Aleluia! Aleluia! Glória. Oh, aleluia. Nós temos um exemplo de Esther. Alguém que foi convocada por Deus para ser intercessora, para interceder por uma causa já dada. Decreto assinado, todos os judeus de Suzã vão ser mortos. Era a derrocada de um povo. Era possivelmente o final de um projeto e de um plano. Vamos acabar com todos os judeus. A notícia chega para a jovem e bela rainha. Esther, você tem que fazer alguma coisa. O decreto está assinado, o povo vai todo morrer. Aleluia. Onde é que você está, minha amada? Onde é que você está, meu amado? Onde foi que Deus te colocou?
que Deus te colocou, onde a área que Deus te colocou, e como espera Deus te colocou. Posso te dizer uma coisa, Deus não te colocou onde você está em vão. Quem sabe você está incomodado onde está. Deus está dizendo, presta atenção, que esse foi o lugar que eu te coloquei. Aleluia! Comece a olhar ao redor e perceber que esse lugar foi Deus que te colocou lá. Você está incomodado lá? Aquilo que te incomoda, quem sabe é isso que você vai se levantar como instrumento de Deus para fazer a oposição. Aleluia! Esther estava lá, bela rainha, no belo palácio. A notícia chega, olha, Mardoqueu está lá em pano, saco, cinza, está lamentando, tem um problema contra o povo, o que é? O decreto do Mardoqueu vai chegar na mão de Esther. Esther, olha, mas olha, eu não posso ir à presença do rei. Tem 30 dias que ele não me chama. Se eu for lá, eu posso morrer, se ele não estender o certo. A mensagem vem para ele, para Esther, e diz: Esther, quem sabe foi para esse tempo que Deus te fez rainha. Quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou rainha. Aonde foi que Deus te colocou? Aleluia, Deus, a glória santa, o seu nome, Deus. Preste atenção. Nada acontece na vida de um servo de Deus ao acaso, ao mero acaso. Não há acaso nas coisas de Deus. Há plano, propósito, chamada, estabelecimento divino. Aquele que te conhece antes mesmo da tua mãe ver o teu rosto, porque todos os teus dias já estavam por ele escrito, quando tu ainda eras entretecida no ventre da tua mãe, quando ainda eras gerado, ele já te conhecia. Diga assim comigo, Deus já sabia de mim. Antes da minha mãe se dar conta, Deus já sabia de mim. Diga comigo isso bem forte. Deus já sabia de mim. Antes da minha mãe se dar conta que eu estava chegando no mundo. Aleluia. Propósito. Aleluia. Esther. Quem sabe foi para esse tempo. Aleluia. Você precisa cumprir o propósito. Você precisa cumprir o teu propósito de vida, Esther. Te levanta, te movimenta, começa a colocar essa engrenagem em ação. Chamada não se esquece. Propósito de Deus não se gaveta. Propósito de Deus não se coloca no armário e diz: não quero mais saber disso. Está verdade, a propósito de Deus não pode ficar esquecido. Não dá. Chega uma hora que acende o fogo e chega a hora que o Espírito Santo começa a incomodar. Não tem jeito. Não pode uma tamanha se calar. Não pode um profeta de Deus dizer: eu não terei mais visão. Você não se domina, você não se pertence. Eu não me domino, eu não me pertenço. Pois dele nós somos geração. Esther entendeu que não tinha jeito. Ela diz: olha, vamos fazer o seguinte. Diga o povo que jejue por 3 dias. Jejue por 3 dias. Vão lá, jejue, não comam nada, nem de dia, nem de noite. Mas eu e as minhas moças também vamos para a consagração. Chegou a hora era aquela, era o momento em que tudo que Deus tinha investido em Esther deveria se manifestar em um plano estabelecido de Deus para salvar o povo.
Jovens, adolescentes também, façam mais assim. Olha só, começa a prestar atenção.